A paz, a graça e as misericórdias do Senhor Jesus seja com todos aqueles que estão participando desse culto nessa noite, quer seja de forma presencial, quer seja você que está nos acompanhando também pelo nosso canal no YouTube. Ficamos felizes por poder trazer a palavra de Deus. Nós estamos em uma nova série. Essa série, ela aborda uma temática que procura elucidar, esclarecer do que a Bíblia diz sobre política, e nós temos feito isso não apenas pelo período que nós estamos vivendo, mas porque a Bíblia tem lições práticas, lições que certamente vão estar nos ajudando a compreender o nosso viver e o nosso relacionamento com os outros. E se há algo que desencadeia um debate, se não muita discussão, é a temática que envolve política. Mesmo entre os crentes, nem todos concordam com a mesma definição, o mesmo desejo e a forma de fazer política. E algumas perguntas a gente poderia levantar com relação a essa temática, para iniciarmos esse estudo dessa noite. Como seguidores de Cristo, qual deve ser a nossa atitude? Qual deve ser o nosso envolvimento na política? Será que é correto o crente se envolver com política? O tema da nossa pregação é o que a Bíblia diz sobre política. E eu quero convidar você que está nos acompanhando pelo YouTube a se inscrever no nosso canal, acione lá o sininho que é para você receber novas postagens, e também deixe o seu like, os seus comentários, e principalmente compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Talvez você já tenha ouvido a seguinte declaração: religião e política não se misturam. Mas será que isso é realmente verdadeiro? Nós podemos olhar para a política sem levar em consideração a nossa fé cristã? A Bíblia nos dá a verdade sobre a postura do cristão em relação à política? Ou será que a Bíblia se silencia, se emudece, se cala sobre esse tema? Como os cristãos podem ser politicamente ativos enquanto permanecem semelhantes a Cristo? Será que nós, por sermos ou buscarmos a estatura do varão perfeito que é Jesus, isso nos impede de participar da política? Como os cristãos podem votar biblicamente? Será que existe uma forma bíblica de votar? Deus pode usar cristãos na política para um bem profundo e transformador? Ou será que todos que se envolvem com política acabam se desviando do caminho da verdade? O que a palavra de Deus nos diz em meio às eleições de 2022? E não só 2022, a todas aquelas que nós teremos pela frente. Que insights podem ajudar os cristãos a se relacionarem de forma mais eficaz com a nossa cultura, sendo sal e luz nesse mundo? Como podemos fazer diferença nessa época e agir de maneira a fortalecer o nosso testemunho quando a eleição terminar? Porque às vezes nós vemos tanta coisa suja acontecendo, e às vezes até mesmo impregnando crentes, que quando se termina aquele período de eleição, a pessoa fica pensando que deveria ter feito diferente. Nessa noite, amados, nós queremos considerar 3 verdades bíblicas. Eu peço a sua atenção para os textos da palavra de Deus que serão lidos, pois são eles que fundamentam a nossa pregação. Nós não vamos aqui trabalhar em cima da filosofia, trabalhar em cima da sociologia, nós vamos trabalhar em cima da Bíblia, a palavra de Deus. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso objetivo. E a primeira verdade que nós encontramos na palavra de Deus acerca da política é que Deus usa líderes políticos. Deus usa prefeitos, governadores, presidentes, deputados, vereadores. Deus usa líderes políticos. Essa é a primeira verdade que nós queremos apresentar para a igreja.
Em 300 antes de Cristo, Aristóteles, na obra Ética a Nicômaco, escreveu: os políticos não têm lazer, porque estão sempre visando algo além da própria vida, ou o poder e a glória, ou a felicidade. Na década de 60 do século passado, o primeiro-ministro da extinta União Soviética, Nikita Khrushchev, ele fez uma observação semelhante. Ele disse: os políticos são os mesmos em todos os lugares. Eles prometem construir uma ponte, mesmo onde não há rio. Essa realidade, queridos, leva muitos a não quererem se envolver com a política, sendo tentador para os cristãos permanecerem em cima do muro, como se assim o pudessem fazer, e fora da briga. A partir de agosto de 2022, a cobertura da mídia será de 24 horas por dia, 7 dias por semana, em uma nação que se sente mais dividida do que nunca. E é compreensível que pessoas boas fiquem à margem dessa disputa. No entanto, como observou Platão, uma das penalidades por se recusar a participar da política é que você acaba sendo governado por seus inferiores. A Bíblia deixa claro que, apesar do estigma frequentemente associado à política, Deus chama e usa líderes políticos. E o Senhor faz isso a partir de 3 dimensões. A primeira dimensão é: Deus usa líderes que fazem parceria com eles. E aí nós vamos ver que a Bíblia está repleta de líderes chamados e usados por Deus para trabalhar com Ele no avanço do reino. O primeiro exemplo é José. Eu acredito que todos conhecem, lembram da história de José. José sendo vendido pelos seus irmãos, e aos 17 anos ele é apartado da sua família, e 13 anos depois, José se torna primeiro-ministro da maior potência do mundo daqueles dias, que era o Egito. A sua ascensão ao poder não foi um acidente. Quando ele estava na prisão, Deus lhe deu a capacidade de interpretar os sonhos de Faraó, provendo assim 7 anos de fartura, seguidos de 7 anos de fome. E como resultado, Faraó disse aos seus servos: podemos encontrar um homem como este, em quem está o Espírito de Deus? Faraó então nomeou José para um cargo político. Ele disse: você estará sobre a minha casa, e todo o meu povo se ordenará como você ordena. Somente no trono serei maior do que você. Ou seja, José se tornou o primeiro-ministro, se tornou o grande governador do Egito. E essa descrição significa que José teve e exerceu grande poder político. Nesse papel ele foi fundamental para salvar o povo egípcio da miséria e da morte, mas também a sua própria família, preservando a nação judaica por meio da qual o Messias viria um dia. Segundo exemplo, os líderes de Israel. Deus chamou Moisés para tirar o povo da escravidão egípcia, e depois Josué para dar prosseguimento. E com a morte de Josué, o Senhor então suscitou juízes que salvaram a nação das mãos daqueles que os saqueavam. Deus mais tarde designou Saul para ser o rei sobre a nação de Israel, e depois Davi foi o seu sucessor. Ou seja, Deus levantou homens para governar, para dirigir, para liderar o seu povo. Terceiro exemplo, Mardoqueu. O livro de Esther nos fala sobre a trama de Amã contra o povo de Deus. Na Pérsia, essa trama foi nefasta, porque Amã queria eliminar totalmente o povo judeu da face da terra. E aí, aquela trama foi exposta, e o rei então tirou o anel de sinete que havia tirado de Amã e o deu a Mordecai. E fez com que Mordecai saísse da sua presença em vestes reais, com uma grande coroa de ouro e um manto de linho fino e púrpura, para que o povo reconhecesse em Mordecai que ele havia alcançado
favores aos olhos do rei, tanto pela sua lealdade, como com o seu compromisso com o povo persa e com o povo judeu. Mardoqueu era grande na casa do rei, e a sua fama se espalhava de todas as províncias. E essa liderança de Mardoqueu permitiu que os judeus se defendessem de seus inimigos, preservando a nação, por meio também da qual o Messias viria. Então José, os juízes, Moisés, Saul, Davi, Mardoqueu e Daniel e seus amigos, que foram exilados na Babilônia. As escrituras dizem que Deus lhes deu conhecimento e habilidade em toda a literatura e sabedoria, e Daniel teve entendimento em todas as visões e sonhos. E diz também que o rei deu a Daniel grandes honras e muitos grandes presentes, e o fez governador de toda a província da Babilônia e supervisor de todos os sábios. Daniel exerceu um cargo político. Queridos, claramente Deus chama algumas pessoas para o serviço político, e nós vemos isso claramente nas Sagradas Escrituras. Então, aqueles que querem dizer que o crente, que o cristão não pode participar, se envolver na política, precisam entender as Sagradas Escrituras. Nós não somos seres apolíticos, nós não negamos a importância e o papel que a política tem na nossa sociedade, e nós devemos participar dela de uma forma tal que venhamos influenciá-la com o nosso testemunho, com a nossa vida. É isso que a gente vê no exemplo desses homens que aqui foram citados. É bem verdade que erros foram cometidos, nós sabemos disso, nós sabemos dos erros que, por exemplo, o próprio Moisés cometeu enquanto conduzia o povo até a terra prometida. Nós sabemos dos erros que os juízes também cometeram, o próprio Davi. Porém, isso não quer dizer que por conta dos erros, nós não possamos exercer de forma correta, de forma bíblica, o nosso papel político na sociedade. Se a gente sair da palavra e for para a história do cristianismo, nós vamos ver, por exemplo, a fé cristã de William Wilberforce, que levou a lutar no parlamento inglês pela abolição do tráfico de escravos na Inglaterra. Aquele líder protestante levantou a sua voz para combater a escravidão na Inglaterra. Isso fez com que a Inglaterra não permitisse a circulação de navios negreiros. Não apenas Wilberforce, mas Martin Luther King Jr., que foi um ministro, um pastor batista, e que antes de assumir a liderança política, ele já lutava pelos direitos civis nos Estados Unidos, diante do apartheid que aquela nação vivia. Ele levantou a sua voz, e nós sabemos que infelizmente ele foi assassinado, por ser essa voz buscando os direitos dos negros. É claro que Deus chama algumas pessoas para o serviço político e as usa nesse papel. A segunda dimensão que nós encontramos é que Deus usa líderes que se opõem a Ele. Até mesmo aqueles que se opõem a Deus são também usados por Deus. Muito depois da morte de José, outro faraó subiu ao trono egípcio e passou a ver o povo judeu como uma ameaça. Eu acho que vocês se lembram disso, obrigando impiedosamente o povo de Israel a trabalhar como escravo. Em resposta, Deus levantou Moisés para se opor a Faraó e libertar o seu povo da escravidão. Deus então usou o coração endurecido de Faraó para trazer o povo ao êxodo, a saída, a libertação do Egito para a terra prometida, porque o Egito não era a terra do povo da promessa, assim como este mundo não é o local aonde nós habitaremos eternamente, mas na presença do nosso Deus.
Israel viu o grande poder que o Senhor usou contra os egípcios. Então o povo temeu ao Senhor e creu no Senhor e em seu servo Moisés. Deus usou Faraó. Deus usou o coração endurecido de Faraó para fazer com que o povo se voltasse para ele. O Senhor usou a tentativa do rei Herodes de assassinar o menino Jesus para cumprir a profecia bíblica sobre a fuga daquela família para o Egito. Mas não somente isso, Deus usou a oposição das autoridades judaicas em Jerusalém para levar seu filho à cruz como nosso Salvador. Mesmo aqueles que se opõem são instrumentos de Deus. Deus usou os magistrados romanos em Filipos, que deram ordens para que Paulo e Silas fossem espancados e presos. Mas Deus também redimiu o seu sofrimento, levando o carcereiro e sua família a Cristo. Apesar do sofrimento que muitas vezes advém com situações adversas, Deus tem propósitos superiores. A terceira dimensão, queridos, é que Deus usa líderes que não sabem que estão sendo usados. O rei da Pérsia, sob o qual Mardoqueu serviu, emitiu um decreto declarando que o rei permitia aos judeus se protegerem e se defenderem. E havia um propósito maior, que era a continuidade, a manutenção, a proteção do povo judeu, mesmo ele não sabendo. Quando os inimigos de Paulo o levaram ao tribunal em Corinto, o procônsul Gálio o libertou, permitindo o ministério contínuo do apóstolo, que continuou o avanço missionário e a pregação da palavra de Deus. Ou seja, mesmo aqueles governadores, mesmo aqueles que se lançaram contrários à palavra de Deus, Deus os chama para estarem a seu serviço. Quando Paulo voltou a Jerusalém, houve um tumulto, e o tribuno da corte interveio. Ele era um comandante de 1000 soldados e uma pessoa de importância naquela cidade, e Paulo foi preservado. Ou seja, Deus usa até mesmo aqueles que não o conhecem. Mesmo na sua ignorância, Deus os traz ao seu serviço. A Bíblia ensina que o coração do rei é uma corrente de água na mão do Senhor. Ele a vira para onde quer. Não importa o que as circunstâncias pareçam dizer, a soberania pertence ao Senhor e Ele governa as nações. Está lá no Salmo 22, verso 28. Como resultado, podemos saber que Deus está usando os líderes, quer eles saibam que estão sendo usados ou não. João Calvino declarou: é uma coisa muito abençoada estar sujeito à soberania de Deus. Então, amados, a primeira verdade que nós queremos reforçar nessa noite, para que nós possamos ter a compreensão, é que Deus usa líderes que fazem parceria com eles. Quer sejam líderes que são chamados, que são comissionados para exercer o seu papel na política, quer sejam aqueles até mesmo que se colocam contrários, e que Deus muda o mal que eles pudessem fazer em bem, quer seja também aqueles que mesmo sem saber, são agentes de Deus para o bem, para o propósito do Senhor nas nossas vidas. A segunda verdade que nós aprendemos aqui também, é que Deus está nos chamando para participar da política. Ao longo dos anos, eu tive o privilégio de conhecer alguns cristãos que exerceram liderança política. Vereadores, deputado estadual, deputado federal, crentes. E uma das preocupações frequentes que eu os ouvi expressar é a percepção errônea comum de que os cristãos fizeram tudo o que precisavam fazer ao depositar o seu voto na urna, quer naquela urna antiga, quer na urna eletrônica. Ou seja, votei, pronto, daqui a 4 anos a gente conversa de novo. O fato, queridos, é que votar é vital. Vital para o bem da nação, vital para os cidadãos, vital para a igreja. Mas isso é apenas
o começo da responsabilidade de cada um de nós. É verdade que a nossa cidadania está nos céus, como diz lá em Filipenses capítulo 3, verso 20. Mas também é verdade que nós devemos ser bons mordomos do nosso tempo aqui na terra. O Senhor disse ao povo que foi exilado na Babilônia, lá em Jeremias capítulo 29, versos 5 a 7. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se, tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor pelo favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Queridos, por sermos sal da terra e luz do mundo, o florescimento do nosso mundo é em parte nossa responsabilidade. Nós não podemos reclamar da violência, nós não podemos reclamar da inflação, nós não podemos reclamar de corrupção, se nós não participarmos da escolha daqueles que nos representam, da escolha daqueles que estarão governando a nossa pátria, o nosso estado ou a nossa cidade. Se eu tenho uma única luz em um quarto escuro, e não o coloco em um lugar alto, a escuridão é minha culpa. Cuidar de nossa cultura e engajar-se em seus processos políticos é parte da boa cidadania para o povo de Deus. E para esse fim, considere 4 imperativos práticos para os cristãos. Primeiro, vote. Como vimos, votar é uma responsabilidade essencial para todos os brasileiros e, claro, para todos os cristãos. Devemos aprender tudo o que pudermos sobre os candidatos e as suas posições, especialmente no contexto dos princípios bíblicos. Estivemos aqui estudando sobre a questão do aborto, sobre a questão da legalidade do uso de drogas. Nós já falamos aqui sobre várias questões que precisamos confrontar com aqueles que buscam eleger-se a um cargo público. Devemos pedir a Deus que nos guie ao fazermos as nossas escolhas, mas também precisamos encorajar todos os que pudermos a votar, e votar bem. Vocês sabem, e nós sempre, reiteradamente temos pedido isso, para que nos grupos de WhatsApp da igreja, nós evitemos a política partidária. Os grupos de WhatsApp da igreja são extensão da igreja, são extensão do púlpito da igreja. Nós no púlpito, nós não falamos de política partidária, mas isso não impede que eu faça política partidária, inclusive. Eu posso, na minha conta privada, enviar um pedido ou levar ao seu conhecimento algum candidato. Não há nenhum problema quanto a isso. O que nós temos reiteradamente pedido é que nós não façamos uso das redes sociais da igreja para esse fim. Mas, nas minhas redes sociais privadas, particulares, não há nenhum problema quanto a isso. Você está pedindo a Deus para prepará-lo para votar este ano? Você conhece aqueles que estão se candidatando? Qual a sua história? O que é que eles acreditam? O que é que eles pregam? Segunda ordem, seja responsável. Um dos valores da democracia representativa é o grau de responsabilidade de nossos líderes para com aqueles que os elegem. Ou seja, esses que estão no poder, quer seja no executivo, quer seja no legislativo, eles têm o seu papel, mas eles são fiscalizados por nós. Precisamos estar atentos e precisamos cobrar, para que daqui a 4 anos, você não esteja novamente votando naquele
que fez muita propaganda, muito alarde e nada cumpriu. Precisamos entender, queridos, que nós somos responsáveis. Precisamos agir com responsabilidade na escolha daqueles que estarão liderando o nosso povo. E isso, amados, precisamos confrontar a prática política de cada um deles. Nós não vamos falar aqui de candidato, nós não vamos falar aqui de partido político, mas você claramente que vem acompanhando tudo o que está acontecendo na nossa nação, precisa estar coerente com a verdade e com aquilo que a Bíblia preceitua. Seja responsável. Terceiro, sirva em cargo público. Quem sabe se Deus aqui não tem chamado alguém para um cargo na política. Eu lembro que ainda estava diretor de uma escola da igreja, e naquela ocasião, eu era muito envolvido com a comunidade aonde eu trabalhava, lá na Granja Portugal. E algumas vezes, em reuniões com os pais, alguns até perguntaram: diretor, você nunca pensou em ser vereador? E eu fiquei, meu Deus do céu, será que é isso mesmo que Deus quer para a minha vida? Graças a Deus, passados esses anos, eu tive a comprovação que não era aquilo que Deus queria para a minha vida. Deus queria para a minha vida, era o ministério da palavra de Deus. Eu sei que alguns podem até mesmo, do púlpito da igreja, se lançarem candidatos. Mas a única candidatura que eu entendo, para aquele que abraçou o ministério, é poder falar, é poder proclamar a mensagem da salvação. É claro que nós podemos nos candidatar, mas que nós possamos realmente entender, queridos, que ao exercer um mandato, quer seja no executivo, quer seja no legislativo, possamos ter uma postura idônea, isenta de qualquer coisa que possa manchar, macular a santidade de Deus. Infelizmente, nós temos visto ao longo da história da política brasileira, muitos que se diziam cristãos, sacerdotes, quer seja da igreja católica, da igreja protestante, envolvidos com engodos, com corrupção, com coisas que não agradam o coração do Senhor. Mas isso não é uma regra. Eu creio que a grande maioria daqueles crentes que se lançam e que se elegem são homens e mulheres sérias. Infelizmente, há alguns, poucos, é bem verdade, que abraçam um caminho totalmente errado. A esses vem não apenas o julgamento dos homens, mas também o julgamento de Deus. Mas precisamos saber que nós também podemos nos candidatar. Isso não vai ser motivo para sermos condenados ao inferno, a não ser que nós venhamos a apostatar da fé. Mas isso eu espero que não aconteça. Quarta coisa, quarta atitude, interceda. A palavra de Paulo a Timóteo é a palavra de Deus para nós. Rogo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os povos, pelos reis e por todos os que estão em posições elevadas. Amados, nós devemos orar pelos nossos líderes, quer nós concordemos com eles ou não. Quando Paulo escreveu a Timóteo, quem estava na liderança do império eram homens que não temiam a Deus, eram homens que perseguiam a igreja. E Paulo pede para que a igreja faça súplicas, orações e intercessões pelos povos, pelos reis e por todos os que estão em posições elevadas. Devemos orar pelo nosso presidente, pelos seus ministros, devemos orar pelo governador, devemos orar
pelo prefeito, devemos orar pelos congressistas, pelos legisladores de uma forma geral. Precisamos orar pelas autoridades. A igreja precisa entender o seu papel de intercessora. Mas há uma terceira verdade bíblica que nós precisamos entender. Devemos servir a nossa mais alta autoridade. Um ensino bíblico em relação à política não estaria completa sem uma discussão sobre a liberdade religiosa. O nosso país é um país laico. Não tem uma religião oficial como já teve no passado. Precisamos ter liberdade religiosa, por exemplo, para professar a nossa fé publicamente, para pregar o Evangelho. Talvez você diga assim, pastor, mas é claro, isso é normal que exista. Infelizmente não, queridos. Há muitos países que hoje impedem que as pessoas, por exemplo, preguem a palavra de Deus em praça pública. Países da Europa e aqui mesmo na América Latina. Precisamos entender que essa liberdade foi conquistada a duras custas. Homens e mulheres sofreram para que a mensagem do Evangelho pudesse chegar aos mais distantes rincões da nossa pátria. É por isso que nós precisamos eleger homens e mulheres comprometidos com os princípios da palavra de Deus. E aqui nós falamos abertamente sobre isso, porque também há aqueles que levantam a sua voz e dizem, olha, nós precisamos eleger pessoas comprometidas com o movimento LGBT. Outros vão dizer, nós precisamos escolher homens e mulheres que estejam comprometidos com as lutas sociais. E cada um vai fazer valer o seu discurso, a sua verdade. Mas para nós, a única verdade verdadeira é a verdade da palavra do Senhor. É por isso que nós precisamos estar atentos àquilo que chega até nós pelos meios de comunicação, porque infelizmente há muita mentira, muito engodo, e as pessoas deturpam as notícias em causa própria. Não vamos ser inocentes, há sempre interesses em tudo isso. É por isso que nós precisamos avaliar criticamente tudo que chega até nós. A palavra de Deus diz que nós devemos apoiar as nossas autoridades governamentais, está lá em Romanos 13:1, todas as pessoas estejam sujeitas às autoridades, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram instituídas por Deus. Lá em Romanos 13, versos 6 e 7 diz, é também por isso que vocês pagam impostos, pois as autoridades são servas de Deus que se dedicam integralmente ao governo. Dê a cada um o que você deve. Se deve impostos, pague impostos. Se respeito, então respeito. Se honra, então honra. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1 e 2, e Tito, capítulo 3, verso 1 e 2, exorto, pois, antes de tudo que se façam pedidos, orações, intercessões e ações de graças por todos, pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Porém, mesmo que a palavra de Deus nos oriente a obedecer às autoridades, precisamos entender, queridos, que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, e os tolos desprezam a sabedoria e a instrução. Diz lá no Salmo 2, verso 10 a 12, vocês reis, sejam sábios, estejam avisados vocês governantes da terra, sirvam ao Senhor com temor e regozijem-se com tremor. E lá em Provérbios 8, 15 e 16, por mim reinam os reis e os governantes fazem leis que são justas, por mim os príncipes governam. Ou seja, há um Deus soberano, há um Deus que requer ser obedecido, há um Deus ao qual nós todos prestaremos contas. E aí alguém pode ficar no dilema, e aí, pastor? Nós temos que obedecer às autoridades ou temos que servir a Deus? O princípio fundamental se encontra lá em Mateus capítulo 22, verso 21. Dai a César o que é de César,
e a Deus o que é de Deus. O equilíbrio, queridos, entre Cristo e César é capturado na admoestação do apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, versos 13 e 15. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes, como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao rei. Observem que devemos honrar o rei, mas devemos temer somente a Deus. Isso significa que se devemos escolher a nossa autoridade maior, que é o Senhor. Eu acho que vocês se lembram daquela passagem lá de Atos capítulo 5, verso 29, quando as autoridades exigiram que os apóstolos se calassem, não pregassem mais o evangelho, não anunciassem mais o nome de Jesus. E a resposta deles foi: devemos obedecer antes a Deus do que aos homens. Há um limite na autoridade do homem. Quando essa autoridade vai de encontro à palavra de Deus, a palavra do Senhor diz que devemos obedecer antes a Deus do que aos homens. Queridos, porém, em tudo isso, no nosso relacionamento com a política, no nosso relacionamento com as autoridades, precisamos fazer de tal forma que o caráter de Cristo em nós se sobressaia, e não o caráter carnal. É imperativo que nós busquemos a capacitação do Espírito para manifestar o fruto do Espírito, até mesmo nessa situação, ou nessas situações. Precisamos ir até aqueles com quem discordamos, falando com eles e não sobre eles. Nunca devemos dizer sobre eles o que não diríamos a eles. Devemos recusar o engano, falando a verdade em amor, como tem lá em Efésios capítulo 4, verso 15. É urgente lembrar que representamos o Senhor em tudo o que dizemos e fazemos. Eu disse no início que nós temos as nossas redes sociais e podemos postar nelas qualquer publicação. É bem verdade, mas precisamos lembrar sempre, queridos, que nós somos cristãos. Precisamos estar atentos para que essas publicações não envergonhem o Evangelho, não escandalizem o nome de Cristo. Todos sabem, eu sou servidor público municipal, e já tive a oportunidade, no passado, de trabalhar ativamente com política partidária. Já exerci vários cargos no executivo municipal. O maior deles foi ser subsecretário de uma grande pasta. E a gente vê muitas coisas. Já fui assessor parlamentar. Graças a Deus, em todas essas atividades que eu pude exercer, o Senhor me deu condições de exercer com propriedade a minha atividade como servo de Deus. Eu lembro uma vez, eu estava no gabinete aonde eu era assessor, e apareceu um líder comunitário para falar com o vereador. E lá estavam vários líderes conversando, e eu estava lá no computador organizando a agenda. Em determinado momento, um deles se volta para os demais e diz assim: rapaz, olha, eu não conheço um pastor que não seja ladrão. Eu levantei a cabeça, aí fui até ele e disse assim: prazer, meu nome é Alex Fabiano. Ele não entendeu. Aí eu disse: prazer, meu nome é Pastor Alex Fabiano, eu não sou ladrão. Ele ficou muito constrangido,
pediu desculpas. Eu disse: talvez você já tenha tido algumas dificuldades no passado com alguém, mas você não pode generalizar. Na minha vida pública, eu já vi muitos líderes de comunidade envolvidos com maracutaias, com desvios. Mas eu jamais poderia dizer que todos são ladrões. Eu preciso sempre preservar a grande maioria que trabalha honestamente, labuta em prol da sua comunidade, como acredito que você também o faça. Então, queridos, aonde Deus nos colocar, e se Ele nos tem chamado para exercermos uma liderança política, para trabalharmos a favor de algum candidato, que possamos honrar em tudo o nome de Deus, zelando pela palavra do Senhor em tudo que fazemos. É por isso que nós defendemos que o púlpito seja um lugar para a pregação da palavra de Deus. E a Igreja Cristã Gileade, ela tem essa visão. Não sou ou não falo daqueles que fazem do púlpito um palanque político. É uma opção das igrejas que assim abraçam essa ideia, mas nós aqui não fazemos. E eu fico feliz